Buenos días. Bom dia, Buenos días a todos. bom dia a todos. Voy a compartir mi pantalla Eu mientras. vou compartilhar aqui a minha tela. Em, Enquanto ¿Lo isso, ven en modo presentación? vamos ver a Sí, Sí. apresentação. Perfecto. Súper. Buenos días a todos. Muito bom dia a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos todos. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Veo muchas caras Eu estou vendo conocidas. aqui Vamos a muitos esperar unos rostos minutitos para que se conhecidos. puedan Vamos esperar ir alguns minutos conectando los para que compañeros. Mira, ahí todos están algunos possam que son de entrar Tucumán. e conectar-se. Bienvenidos Eu todos. estou vendo aqui pessoal de Buenos Tucumã. días. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Vamos a esperar unos minutitos para que estén Esperando todos ainda alguns conectados. minutos até que Em, todos consigam se conectar. Buenos días, Carlos. Bom dia, Carlos. buenos Para, días, Marcela, para, buenos días a todos. para contarles, tenemos interpretación en el Eu gostaria icono de de dizer que nós interpretación en los temos 4 idiomas. interpretação simultânea. É só Así clicar no que pueden íconezinho de ir interpretação, al teremos idioma que tradução más nos les 4 acomode. idiomas Está inglés, e é francés, só portugués selecionar o y idioma de sua español. preferência. Temos Nuevamente inglês, en el icono de francês, espanhol, interpretación pueden ir português. É al só idioma clicar que no más les acomoda. íconezinho de Mira interpretação, que é o ahí do globo compañeros de terrestre, na Tucumán parte inferior nuevamente, de sua tela, Venezuela, de e Iquique en selecionar o idioma Chile. de sua preferência. Estou vendo muita gente Qué de bonito Iquique, Chile, el Tucumã, mais uma vez, el Venezuela. webinar, ¿verdad? Que Con compañeros de todos coisa los rincones boa de la podermos región estar de las com Américas. companheiros de todas as regiões das Américas. Buenos días, Roberto. Bom dia, Roberto, Río Negro, Argentina. Bueno, Rio Negro, sin más y en Argentina. honor al tiempo, ¿les Muito parece que bem, vamos sem partiendo, Carlos? mais, acho que nós podemos Perfecto, dar Marcela, partida, não é, Carlos? comencemos. Sim, perfeito, Súper. Marcela. Vamos começar. Entonces, bueno, les voy Muito a bem, compartir então, un eu poco antes gostaria de de comenzar y darle la palabra compartilhar, a antes de Carlos, começarmos e los passar a objetivos palavra ao Carlos, gostaria de de compartilhar este os webinar, de este objetivos seminario, deste ¿verdad? Que es seminário, presentar y deste analizar webinar, los que é programas o de de inmunización, apresentar e la analisar guía de com os microplanificación programas elaborada por nacionais de la Organización imunização o Panamericana de la novo Salud, guia de siendo este microplanejamento componente de elaborado pela microplanificación OPAS, tan importante para los sendo programas esse de componente do inmunización en toda microplanejamento la tão región de las Américas, importante para um justamente programa de imunização em todas as regiões fortaleciendo das y Américas, poniendo justamente énfasis en el nivel fortalecendo e local, dando ¿verdad? Que ênfase tienen el ao rol nível local, principal, ¿verdad? que En la de vacunación. fato desempenha um Entonces, papel estas importante guías de na microplanificación del vacinação. OPS dan los Então, o lineamientos justamente para microplanejamento fortalecer neste este guia da proceso. OPAS dá Compartir justamente experiencias uma de ferramenta implementación de para o fortalecimento microplanificación deste processo. por parte Compartilhar também de as equipos experiências de nacionales, ¿verdad? implementação Y do vamos a tener las microplanejamento experiencias por de parte das Guatemala equipes nacionais. con Nós vamos ouvir su aqui a experiência da microplanificación Guatemala, rutina, com o Paraguay seu con su microplanejamento microplanificación para para a campañas rotina, y Paraguai Colombia com o con su microplanejamento microplanificación para en contexto respuesta a brotes. de Así que súper interesante y obviamente campanhas e também estamos en Colômbia un vai ambiente de falar do confianza, entonces puede haber un microplanejamento em momento situação de de plenaria donde surtos. la Então, é idea muito es que interessante ustedes termos también ahí aqui pueden generar esse formato de preguntas, plenária. A ideia comentarios, é que todos possam também experiencias, trazer ¿verdad? suas Para que compartamos observações, suas a lo perguntas, largo suas de toda la región. experiências, Y para por que último, promover el possamos intercambio ouvir técnico y la cooperación toda a regional para região. E, por fortalecer las fim, a capacidades promoção nacionales en de la um adopción intercâmbio y técnico e cooperação adaptación del regional para proceso fortalecer as de capacidades nacionais na adoção microplanificación e con el adaptação do objetivo de processo cerrar de brechas microplanejamento de e suas inmunización, ferramentas, ¿verdad? com Que este necesitamos objetivo de volver a preencher las as coberturas que lacunas da tanto imunização na eh, região. Ou seja, tenemos queremos voltar acostumbrado, pero aos que hemos níveis estado de bajando un poquito. cobertura a que Como estávamos agenda, acostumados, que agora inicialmente, bueno, Carlos caíram um Torres, pouco. asesor Aqui regional está a de nossa agenda. inmunización en la Inicialmente, nós OPS, nos vamos va a dar las ouvir o palabras de Carlos Torres, bienvenida. que é o Luego, assessor Carlos regional Castañeda, da OPAS, consultor que vai internacional, fazer nos os va seus a comentários de presentar la abertura e de guía de boas-vindas. Vamos ouvir o microplanificación. Carlos Castaneda, Luego,
volvemos a Orjuela, que Carlos, vai fazer a ¿verdad? Para que nos apresentação do cuente la guia de cooperación técnica que microplanejamento. tienen la Vamos OPS y ouvir los também uma avances en la palestra sobre a implementación. cooperação técnica e os Y avanços luego, da como les implementação em comentábamos, nível vamos a tener la regional. experiencia de E, estos como tres disse compañeros anteriormente, de vamos países ouvir que están também as representando ahí experiências de três companheiros de três justamente países cómo han llevado la diferentes, microplanificación en representando distintos aí contextos. a Luego vamos a implementação do tener una microplanejamento em sesión de diferentes plenaria, contextos. Depois, preguntas, vamos ter uma sessão comentarios, de ¿verdad? Todos perguntas e bienvenidos, tanto en el observações chat, em también plenária. Todos são si quieren muito levantar su mano en ese bem-vindos momento, o también a hay una trazerem sección aquí as de suas preguntas y comunicações. respuestas que Pode también ser na pueden dejar sessão sus comentarios ahí. Y aqui luego, de obviamente, ahí perguntas e vamos a tener respostas do Zoom ou palabras, ¿verdad?, de através do cierre chat ou en levantando términos a de mão. compromisos Depois y vamos próximos ouvir pasos con el palavras de doctor Hugo Rassuri, encerramento gerente adjunto do del programa, Dr. Hugo ¿verdad?, de Rassuri, imunización a que nivel vai regional de la falar OPS. Así que do, sin más, le paso la dos palabra a últimos Carlos momentos, Torres para que nos justamente, dé e las palabras planos de para o bienvenida. futuro da Carlos. Muchas OPAS neste gracias, contexto Marcela, do y bueno, buenos microplanejamento. días a Passo a palavra todas, a então ao todos. Creo que Carlos todavía buenos Torres. días Muito en toda la región, obrigado, ¿no? Marcela. Bom En dia a nombre del todos doctor Daniel e a Salas, gerente todas. ejecutivo, y el Em doctor Hugo nome Rasuri, gerente do adjunto nosso del programa gerente especial de inmunización executivo, integral de la Hugo OPS. Rassuri, que é gerente Realmente es un adjunto gusto para mí poder do darles da la bienvenida SIM, a o este Programa de webinario Imunização sobre Integral da microplanificación, OPAS. Gostaria de dar as un boas-vindas sobre esse componente, digamos, webinário silencioso, pero decisivo para en el éxito de o las campañas de vacunación microplanejamento, ou seja, en que tem nuestra um región y en objetivo el mundo. silencioso e muito bem Como saben, bueno, sucedido la para a microplanificación no região e es para una o mundo. estrategia Como nueva. sabem, o Ya a través de los microplanejamento não años é uma estratégia ha nova. Ao permitido longo dos transformar la anos, vacunación permitiu masiva transformar casi que as de un campanhas de esfuerzo vacinação improvisado massiva en un de proceso um ordenado que esforço nos quase que permite irradiar improvisado, equidad y transformando por num sobre todo processo mayor efectividad, ordenado, permitindo capaz maior de equidade e llegar também a los maior rincones más efetividade, alejados y sobre capaz de todo a alcançar esas os poblaciones cantos más mais vulnerables. distantes das nossas Es así regiões que e alcançar as nossas de los años populações mais 80, 90, vulneráveis. Assim, desde os anos 80, surgió como 90, una respuesta a la necesidad de llegar a comunidades surgiu rurales como y resposta marginadas à durante las campañas de necessidade de poliomielitis. alcançar Ya en essas la década del 2000, comunidades. Na los década programas de se apropiaron 2000, os básicamente de esta programas metodología apropriaram-se con desta guías prácticas que metodologia detallaban cada com paso, y es así guias que durante las práticos detalhando campañas cada aceleradas para etapa, eliminar el tanto sarampión y la para rubiola en la campanhas década del 2000, aceleradas para a 2000, eliminação de la sarampo microplanificación e permitió rubéola já no vacunar ano a más de 2000. 400 millones de personas Houve en periodos muy cortos a de vacinação tiempo, de mais de identificando con 400 milhões de precisión pessoas em dónde períodos muito vivían, curtos de dónde tempo, trabajaban, sempre a qué se dedicaban, permitindo dónde essa estudiaban, a fin identificação, de poder onde essas abordar pessoas iam, estos que grupos de lugares población frequentavam, objeto. onde estudavam, de forma a Ahora, podermos alcançar actualmente, las essas campañas de pessoas. seguimiento de enfermedades que Atualmente, ya están há as eliminadas en nuestra campanhas de región sigue acompanhamento. siendo esencial E para também nessas optimizar los campanhas, o recursos y reducir microplanejamento é obviamente esas brechas fundamental que para traemos otimizar os acumuladas y recursos, por sobre todo diminuir essas garantizar lacunas coberturas no que solamente altas, acumulamos e sino por sobre termos todo coberturas não homogéneas apenas en elevadas, un mas corto periodo de principalmente tiempo. homogêneas, e isto num curto Hoy período la de OPS, tempo. junto con los ministerios de Hoje, salud, a OPAS, reconocen que juntamente la com os ministérios microplanificación de es una saúde, herramienta reconhecem que o estratégica para microplanejamento é sostener uma ferramenta estos logros estratégica que para son dar históricos en nuestra sustentabilidade región a esses y por sobre êxitos todo que enfrentando são los históricos desafíos na nossa en el região, e marco principalmente ya para no enfrentarmos os solamente de campañas, desafios sino de un programa no de marco pandemia, de a fin campanhas, de mas que também na podamos reducir programação esas de brechas de imunização, de forma a vacunación, podermos reduzir as lograr un lacunas em acceso y vacinação, cobertura universal podermos en salud con alcançar um equidad, acesso e uma cobertura mais sostener universal de esos saúde, com logros que hemos equidade, dar alcanzado en sustentabilidade materia de a eliminación de esses comunidades indígenas por êxitos já vacunación. Ya son obtidos e por lo menos 6 alcançados em enfermedades matéria de que hemos imunização. Já são logrado pelo menos eliminar 6 en nuestra doenças que región, conseguimos delimitar responder na rápidamente nossa también a região, los brotes y a casos responder importados que podamos rapidamente tener também aos de surtos que estas possamos enfermedades. enfrentar. Es por eso que
para El día de essas hoy, este doenças. webinario, É importante, queremos portanto, que presentar, compartir hoje, con ustedes neste webinário, la nós guía queiramos de apresentar e microplanificación compartilhar que com aborda vocês o justamente guia de la rutina, las microplanejamento que irá campañas y la abordar respuesta precisamente a brotes. rotina, Esta campanhas e guía fue resposta construida a con la experiencia de surtos. ustedes, de É um cada uno guia de los países construído com base de la nas región, experiências de con un vocês, de soporte cada um dos técnico de países da região, la OPS, com uma documentando contribuição toda técnica da esa OPAS, experiencia en los fazendo a países. documentação de toda Queremos esta revisar con experiência ustedes nos los elementos diferentes países. centrales Nós que tiene gostaríamos de la fazer uma revisão microplanificación, com todo ese vocês dos proceso elementos que se debe centrais construir a do nivel local microplanejamento, todo esse y processo que se compartir construiu con em ustedes, y nível así les local, pedimos e realmente compartilhar com participación a vocês, todos, e aí sim nós gostaríamos de ter a esas lecciones participação de aprendidas, esas todos, experiencias essas lições exitosas que aprendidas, finalmente essas van a permitir experiências fortalecer nuestros programas de bem-sucedidas que, em inmunización. última análise, irão fortalecer os Entonces, nossos programas de eso, la imunização. invitación está hecha a que Aí participen está, portanto, activamente, o nosso que compartan convite para sus que participem experiencias y que podamos ativamente, que reflexionar compartilhem as juntos suas cómo seguir experiências, de forma que garantizando possamos refletir que juntos cada como vacuna podemos llegue continuar a a cada garantir que persona cada y a vacina cada lugar. que é Así es que dada a muchas cada gracias por lugar, em cada unirse a local. este Assim, webinario y muito Marcela, yo creo obrigado que pela sua podemos presença aqui no comenzar nosso para no webinário. E, retrasarnos mucho. Marcela, Gracias. para não Gracias, nos Carlos. Y atrasarmos, acho que justamente podemos estamos começar. con, Muito obrigado, Carlos. equipos de todos los E rincones nós de la temos región, así justamente que equipes de todos os justamente venga lugares da este nossa mensaje llegue a região. todos. Carlos Então, Castañeda, te paso la essa palabra mensagem de fato con la poderá alcançar presentación a todos. Eu de passo la guía então para la a microplanificación palavra de ao de la Carlos, que vai inmunización. falar sobre Bueno, muchas a gracias, buenos días. cooperação. Tengo pues esta Carlos responsabilidad en nombre Castaneda del Orihuela. programa Muito especial obrigado, bom de dia. inmunización Tenho essa integral de la OPS, responsabilidade particularmente del para equipo que trabaja en falar Pilar 2, de sobre a nossa dar experiência na esta UPAS a introducción, este partir da panorama nossa general equipe. Eu vou a la fazer então essa la guía de apresentação, microplanificación uma de actividades introdução, dando de um vacunación que panorama integra geral la às microplanificación de las atividades diferentes de estrategias. Entonces, en estos 15 microplanejamento com suas minutos, lo que diferentes quiero es estratégias. Então, mostrar em unos 15 antecedentes del minutos, eu proceso de gostaria generación de primeiro esta de guía, cuál es apresentar el os propósito antecedentes tanto do de la guía guia, como de las qual é o herramientas seu acompañantes, objetivo, el tanto do objetivo guia mismo de quanto la das ferramentas que o microplanificación como proceso, acompanham, sus e etapas também o y objetivo pasos de do manera general microplanejamento y como sobre todo hacer processo, hincapié suas en las etapas diferencias de e la microplanificación passos, según la assim estrategia como o del uso país do para poder microplanejamento pues de cerrar acordo com a estratégia con un mensaje do acerca de cuáles Programa son los Nacional requisitos de para poder Imunização, garantizar o una PAI, falando finalmente microplanificación sobre os requisitos exitosa. para uma Entonces, como antecedentes um tenemos que el microplanejamento programa bem-sucedido. especial Como para antecedentes, la então, inmunización integral de la trata-se de OPS, um programa pues revisó una serie de especial documentos pela OPAS. Foi de guía de la feita pela microplanificación en la OPAS uma región, revisão de precisamente países documentos de como microplanejamento da Brasil, Costa Rica, região, Guatemala, Colombia y com países Venezuela, que Guatemala, habían avanzado, Colômbia, digamos, en la Venezuela, documentación, Costa pero pues Rica, también se onde revisaron todas estas havia lecciones aprendidas documentação en la e región, en los também equipos del uma PAI, lista de en las aprendizados e orientaciones de la lições OMS que también aprendidas surgieron nos en el marco de pais la desses países pandemia, e la atención tudo a la o que pandemia y surgiu también las também guías para la no marco vigilancia da integral de las pandemia enfermedades e também prevenidas por os vacunación de la guias OPS. para Se vigilância sistematizaron estas integrada aos experiencias, ¿sí? programas El de proceso dentro de imunização. la guía fue Houve, então, iniciando uma con el país de sistematização rutina, dessas pero luego se vino experiências. Tudo integrando las otras começou estrategias com o que de PAI hecho de eran donde rotina, la depois incorporando microplanificación, também digamos, outras había implementado estratégias. con mayor Ah, decisión o microplanejamento, históricamente en los então, diferentes implementado programas com de maior inmunizaciones. decisão Y pues aparte historicamente nos de las campañas de diferentes vacunación, programas se cerró de el ciclo imunização. E con a partir la das campanhas microplanificación de en la atención a imunização, de brotes, la respuesta vacinação, a brotes. e, En este finalmente, a ejercicio resposta a de surtos. sistematización de experiencias Neste se ha venido exercício documentando de una serie sistematização de de desafíos que han sido experiências, comunes a todos los houve países de la vários región, como la desafios necesidad enfrentados de por tener diferentes datos países da actualizados região, de como a calidad, necessidade de se problemas con obter la e estimación de los manter dados de denominadores, qualidade cómo hay una necesidad de atualizados, desagregar a según táctica la necessidade vacunación também y de pues de fazer manera a esencial cómo se fortalece el desagregação liderazgo por local, pues tática de finalmente donde se puede vacinação alcanzar a e los que também aún chegar están rezagados àqueles del país. locais En onde general, haverá podemos mais decir que la impacto. Na microplanificación es una verdade, nós práctica podemos de dizer gestión que o temporal al nivel local microplanejamento é uma y permite prática pues, de gestão organizar, temporal ejecutar y local, ajustar permitindo estrategias de vacunación de executar, forma ajustar oportuna as y eficaz. estratégias de vacinação de forma El oportuna propósito de la e guía como tal eficaz.
O objetivo do guia é fortalecer essas capacidades dos programas nacionais de imunização e equipes de saúde, especialmente no nível local, para desenvolver, implementar e avaliar o microplanejamento de atividades de vacinação em suas diferentes estratégias. Isto é o que estará nesta versão do guia, com diferentes estratégias desagregadas. As ferramentas, há algumas versões para o programa de rotina, para as campanhas e para a resposta a surtos. É uma ferramenta, então, que vai consolidar toda a informação necessária para programar e realizar e avaliar o microplanejamento. Nós devemos lembrar que nos componentes do PAI há o componente de execução de forma explícita. E, assim, nós devemos lembrar que é importante, mais uma vez, enfatizar as diferenças entre estratégias de vacinação e táticas de vacinação. Lembrando, mais uma vez, que as estratégias são o plano que irá se organizar mais a longo prazo, enquanto que as táticas, ou seja, como é que vai se chegar os objetivos específicos. As grandes estratégias, por exemplo, consistem na vacinação de rotina, que é a oferta e aplicação de vacinas do Esquema Nacional durante todo o ano e através da vacinação no serviço de saúde e táticas extramuros, ou seja, nós estamos pensando aqui no longo prazo, o ano todo. Depois temos a vacinação intensiva, que irá complementar este programa da rotina, incluindo jornadas e campanhas de vacinação, em que são empregadas táticas intra e extramuros para aplicar ao maior número possível de pessoas ou o número maior possível de doses em um breve período de tempo. E, por fim, há a estratégia da vacinação de emergência. Esta vai se gerar quando há casos suspeitos ou confirmados de determinada doença. E o objetivo aqui é interromper a transmissão. E a tática de vacinação de casa em casa, por exemplo, é fundamental. Já as táticas de vacinação dentro dos serviços de saúde, justamente vão incluir a vacinação no serviço de saúde, a vacinação casa a casa, que é quando o pessoal de saúde vai realizar as suas visitas em domicílio para captar e vacinar aquela população que, por alguma razão, pessoas não são captadas pelo programa regular. Há também vacinação por microconcentração, que se refere àqueles espaços em que há uma concentração de pessoas que podem ser alcançadas. E, por fim, a vacinação por equipamentos móveis, que justamente há um deslocamento às comunidades que têm acesso ilimitado a serviços de saúde para realizar as atividades de vacinação e outras atividades sanitárias. Entrando aqui no objetivo do microplanejamento enquanto tal, enquanto processo, aqui nós devemos levar em consideração que o que nós buscamos através desta técnica em nível local é analisar, programar, implementar e avaliar as atividades operacionais do Programa Nacional de Imunização no nível local, para que a população possa ter acesso através de vários critérios, com equidade, mas também de forma integrada a outros serviços de atenção primária em saúde. Então, isso vai se basear nas necessidades da população, adaptando-se às realidades locais, isso objetivando sempre preencher as lacunas e mitigar o risco de surtos de eventos pós-vacinação. É claro que é um processo único, o microplanejamento, mas não existe uma receita única para o microplanejamento.
Na verdade, o que é preciso é sistematizar os aprendizados e, para isso, é preciso ter um marco geral, o qual será aplicado por país, de acordo com seus contextos, usando também as suas ferramentas de microplanejamento. O microplanejamento é este marco da estrutura geral do país, mas tem uma particularidade: os 13 componentes do PAI, ou seja, este processo do microplanejamento faz parte do componente execução, que é o único que é exclusivamente local, ou seja, é aí as decisões regionais é que vão ter os melhores impactos. É claro que conhecem melhor quais são os contextos locais com suas facilidades e obstáculos, e é aí que será possível identificar a combinação mais eficaz de táticas de vacinação para justamente alcançar o objetivo de alcançar aquela população que de fato precisa. E é por isso que é fundamental. Existe uma série de atributos do microplanejamento. Durante o aprendizado, houve essa sistematização de suas características. Primeiro, é preciso ser realista, adaptar a condições geográficas, logísticas e sociodemográficas de cada região. Em segundo lugar, é preciso centralizar-se nas pessoas, respondendo às necessidades da população, incorporando uma escuta social, uma análise de determinantes sociais e ouvindo muito a comunidade e líderes comunitários para o processo de microplanejamento, quanto para a integração também do próprio plano. Em terceiro lugar, é preciso ser viável, ajustado aos recursos disponíveis ou estratégias para poder justamente preencher as lacunas e as necessidades de acesso. Em quarto lugar, o microplanejamento tem que ser claro, definindo com precisão qual é o grupo-alvo, quais são as atividades, os responsáveis, tempos e lugares de execução. Em quinto lugar, flexível, permitindo ajustes durante o seu andamento, reprogramando-se as mudanças dependendo de cada contexto, sempre almejando os objetivos do microplanejamento dentro de suas diferentes estratégias. Esse microplanejamento tem que ser integrado também, articulado com a rede de serviços de atenção primária à saúde para facilitar o acesso a serviços de saúde e passível de avaliação, ou seja, tem que incluir indicadores que permitam medir o desempenho, cobertura e impacto do microplano. E tudo isto se dá através de 4 etapas, ou 8 passos. De forma geral, essas etapas irão permitir o seguinte: uma análise da situação, e isso se dá através de uma série de perguntas, como qual é a informação que é necessária para o microplanejamento, como pode ser priorizado, onde deve ser feita essa intervenção, ou seja, vamos ver aí quais são os recursos de que dispomos e o que temos como metas através dessas diferentes estratégias. Para que isso se dê, eu tenho que ter um bom conhecimento da minha população, não é? Temos a programação, o acompanhamento e depois a avaliação. Você vai fazer um exercício de planejamento e priorização para obter os melhores impactos a partir desses indicadores globais. Isto para a primeira etapa de análise da situação. Em segundo lugar, temos a parte de programação. Nós vamos ver, com base nos recursos disponíveis, como é que vamos planejar-nos localmente, vamos seguir que cronograma, como vou planejar o alcance a toda a população.
E, principalmente, se eu estiver pensando em imunização ou vacinação regular, eu tenho que pensar nos recursos. Se eu estou pensando mais numa vacinação de campanha, em que irei executar apenas algumas semanas, ou ainda uma resposta a um surto, em que há uma urgência maior. Assim, é possível estabelecer o detalhamento dos recursos, como se alinham com essas metas, de forma que esta programação é uma etapa fundamental. Por fim, nós temos ainda a terceira etapa do acompanhamento. É a terceira etapa deste microplano, que irá identificar o que vamos medir, com que frequência vamos medir, justamente permitindo identificar quem está sendo vacinado, qual é a tática que está funcionando melhor, e com toda essa informação é possível ajustar a programação. Esta é a tática que tem um impacto forte. Estamos realizando a aplicação e temos ainda a capacidade de realizar ajustes e correções de curso, sempre almejando a nossa meta. E, por fim, aqui a avaliação. O plano de trabalho foi alcançado, foi cumprido? O que pode melhorar no microplanejamento e o que funcionou melhor? E como deve ser implementado rotineiramente? De acordo com cada uma das estratégias, há algumas particularidades que o guia traz. É claro que são estratégias diferentes, que têm particularidades diferentes, mas é o mesmo microplanejamento, o mesmo processo. Para o programa regular permanente, nós queremos manter coberturas iguais ou maiores que 95% em todos os grupos e localidades, de maneira homogênea e com equidade, integrando os outros serviços da APS e chegando a taxas de abandono de menos de 5%. Nós temos também a revisão de indicadores de vacinação e vigilância epidemiológica. E, por fim, o monitoramento mensal, com revisões trimestrais, sempre permitindo um ajuste das atividades rotineiras em nível local. Para campanhas preventivas, podemos estar falando de uma campanha de vacinação de acompanhamento, uma atualização, uma mitigação de risco, tudo isso é complementar às rotinas. Estamos pensando aqui na estratégia complementar do programa regular, que tenta preencher as lacunas acumuladas, recuperar coberturas, prevenir o acúmulo de outras suspeições e surtos de EVA. Há a ferramenta que também pode ter um alcance nacional ou local, de acordo com a definição da campanha. E o que é fundamental aqui é sempre buscar o fortalecimento do programa rotineiro, ou seja, uma execução de 8 a 10 semanas, com acompanhamento semanal, que pode ser definidos de acordo com os resultados à medida que vai se avançando. Finalmente, temos a resposta aos surtos das doenças preveníveis por vacinação. E a ideia é interromper de forma rápida a transmissão das doenças com uma intervenção focada, urgente, com base no risco epidemiológico, onde se considera o contexto local e epidemiologia, evitando uma contaminação em localidades que têm uma proximidade muito grande. Há vacinas específicas, então, para essa situação. A duração é curta, a execução imediata e avaliação rápida com um impacto e lições aprendidas. Para fortalecer o programa de rotina. Para concluir, o que observou-se na experiência da região para que o planejamento seja exitoso? Vontade política, alta prioridade à imunização,
com um marco jurídico onde se garanta recursos não para apenas parte do programa, mas para todo. Pois a microplanificação exige insumos e recursos para cobrir a população. Tem-se que ter diretrizes e normas claras, adaptadas ao contexto nacional, realidade local, com um correlato necessário, que é a implementação dessas diretrizes, uma integração de atividades de vacinação dentro da rede de atenção primária de saúde, usando os atores locais que facilitam o acesso da população e a confiança, tanto na vacina como nos serviços de saúde, com uma comunicação estratégica na região. Aqui são projetos sendo desenvolvidos na página da OPAS, do SIM, e com as apresentações, as diretrizes e as ferramentas que acompanham esses projetos. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua apresentação. Sugiro que os participantes anotem perguntas para que durante a plenária possam fazê-las. Agora passo a palavra a Carlos Torres. Muito obrigado, Marcela. Vou compartilhar a minha tela. Já se vê a minha apresentação? Confirmando que sim. Muito bem. Rapidamente, dando seguimento ao que Carlos estava apresentando, quais são os avanços da cooperação técnica a nível regional na implementação desta ferramenta? Vou falar rapidamente das estratégias utilizadas para a implementação nos países, os avanços a nível regional e os desafios e próximos passos em relação a tudo isso. A implementação, basicamente, é feita em 3 fases. A primeira é um trabalho desenvolvido de forma virtual, onde contextualizamos o país, os níveis de gestão, o fluxo de informação, quais são as táticas de vacinação utilizadas, a população-alvo, as necessidades das variáveis determináveis e o que é necessário mitigar de crianças de 0 a 2 anos de idade, o acompanhamento, ou seja, entender os elementos chaves em cada caso, criando assim um plano de trabalho durante 2 ou 3 semanas, um processo estabelecido através de reuniões virtuais com as equipes de saúde. E depois, com todos esses elementos, adaptamos as ferramentas, dando continuidade com reuniões virtuais para ver se as ferramentas são as adequadas ao país, e assim fazemos uma prova piloto em estabelecimentos de saúde a nível regional ou local, para testar a ferramenta e ver como o fluxo de informação está ocorrendo, e assim se pode avançar com o processo. A segunda fase, que já é mais presencial, em geral, a partir da sede, apoiamos os países com workshops de implementação, capacitando os facilitadores para depois levar essa capacitação ao nível local. Nesse ponto é muito importante, pois vemos que há elementos a serem reforçados a nível local, principalmente com a rotatividade dos trabalhadores de saúde. Então é importante reforçar alguns elementos básicos no programa de imunização, como cobertura, indicadores acompanhamento,
taxas de reabsorção, como se calcula, então, e se interpretam, e quais são as ações necessárias a partir dessa interpretação. Então, nessa fase, começamos a trabalhar com a implementação da ferramenta a nível local, com esses workshops que já não são mais teóricos, mas sim ferramentas de funcionamento. Essa implementação pode ocorrer por departamentos, ou províncias, ou estados, e outros a nível nacional. A última fase, a número 3, é a fase de monitoramento, e a ferramenta nos permite levar adiante esse processo com uma supervisão, que é chave, e também alguns países nos pedem para levar as ferramentas a outros territórios e podemos, assim, combinar tudo isso com visitas para levantar as lições aprendidas e entender quais são as boas práticas para levar tudo isso ao país por inteiro. Analisamos os resultados, como a partir da alimentação da ferramenta a nível diário, depois temos um planejamento para o futuro, entendendo quais são os ajustes futuros. Os avanços da região, como se pode ver, são países onde já foi implementada a ferramenta. Alguns têm algumas regiões priorizadas, outros já a nível nacional. Alguns estão passando pela fase inicial. O Equador teve uma situação muito interessante aqui em verde claro que permitiu a adaptação das ferramentas a essas 4 etapas cobertas pelo Carlos. Destaco que essa cartilha está em fase de edição e esperamos que no primeiro trimestre do próximo ano possamos compartilhar a cartilha com todos os países e vamos acompanhar tudo para cumprir todas as fases. Outro exercício muito positivo para nós na região ocorreu em São Vicente e Granadinas, porque os territórios continentais nos permitiram adaptar essa ferramenta a um estado menor, e o que é muito útil para os estados do Caribe. Trabalhamos também com campanhas Paraguai e México. Já tem uma campanha de microplanejamento e começam em outubro, novembro e dezembro desse ano com algumas modificações, e Colômbia, que vai apresentar a sua experiência no que diz respeito a documentações específicas. Quais são os desafios a nível de microplanejamento? Precisamos usar uma ferramenta normatizada e padronizada a nível nacional, que serve para o sistema de saúde, mas está padronizada a nível nacional para que seja usada da mesma maneira, com uma aplicação universal a nível nacional, com aprimoramentos gradativos do denominador populacional para melhorar os indicadores, levando em consideração os desafios e entender realmente quais são as populações que estão presentes nos territórios, reconhecendo os territórios, o que é um desafio muito importante, onde são os limites
de cada realidade de saúde, quais são as populações nessa situação. À medida que implementamos tudo isso, se faz ajustes. E o outro ponto é sair do Excel às soluções digitais mais ágeis para interconectar os sistemas de informação com ferramentas, permitindo o uso para que os níveis locais possam ter uma ferramenta mais ágil, mais flexível e de fácil uso. E a capacitação e acompanhamento dos microplanos em campo, não apenas para levantar as experiências, mas entender onde é necessário dar mais ênfase, capacitar recursos humanos ou fortalecer a cadeia de frio e ver quais são os elementos de logística que são necessários para se oferecer acesso a toda a população. Para que seja sustentável o microplanejamento, é essencial que faça parte das normas técnico-administrativas do país, como uma ferramenta padronizada que possa permitir uma medição, informação a todas as unidades de saúde, que seja consolidado como instrumento de trabalho diário a nível local, usando a ferramenta, com acompanhamento de nível imediato superior para fortalecer os elementos que disso necessitam. E é claro que tem que haver um envolvimento ativo a nível central e nacional em todo o processo de implementação. Quais são os impactos esperados? Em alguns casos, a ferramenta foi implementada a nível nacional e no primeiro ano, talvez, pode ver se a ferramenta foi adequada a nível local e se possa fortalecer as capacidades das unidades de saúde locais. No segundo ano, talvez se começa a ver resultados. A implementação da ferramenta não é uma varinha mágica, mas vai sim levar a mudanças, não apenas quanto à cobertura, mas a dinâmica do trabalho, isso é o mais importante. E nesses países que já adotaram a ferramenta escalonada, pode ser que os resultados sejam observados a longo prazo, mas isso dependerá do ritmo de implementação e da consolidação por fases e do acompanhamento a nível local. E, com isso, o microplanejamento chega a cada pessoa em cada lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, pela sua apresentação. Agora podem anotar suas perguntas e já há várias aqui conosco na sessão de perguntas e respostas que serão feitas depois das apresentações. Agora, vamos ver como a parte prática funciona. Chegamos à experiência da equipe da Guatemala com a senhora Sandy Cano, que vai falar sobre a experiência do uso de microplanejamento de rotina. Bom dia. Já compartilho a minha apresentação. Me indican, por favor, quando la puedan visualizar. Confirma-se que já se pode ver a apresentação. Bom dia, é um prazer estar com todos e compartilhar a experiência na Guatemala na implementação do microplanejamento na vacinação de rotina. Esse processo foi iniciado em fevereiro ou março desse ano,
Quando o programa passou por várias reuniões com a OPAS em Guatemala e se manifestou o interesse de implementar essa ferramenta a nível nacional. O meu país usava anteriormente o microplanejamento em campanhas específicas, como, por exemplo, da polio. Então, utilizar essa ferramenta em uma situação de rotina era uma oportunidade para aplicar a vacina no território nacional. Para iniciar esse processo, em março, contamos com o apoio da OPAS, que fez um exercício de plano piloto numa área de rede integrada de saúde no setor municipal de Mixco. Esse serviço depois passou por um exercício piloto que levou à prática da aplicação da ferramenta com dados reais, atualizando o serviço, e a partir disso houve sugestões para a adaptação das necessidades da Guatemala. Todo o apoio que tivemos da OPAS melhorou a ferramenta, adaptando ao contexto nacional. Durante o mês de junho, fizemos uma atualização das diretrizes e planejamento com um workshop dirigido aos 29 responsáveis pela vacinação nos departamentos do país, com espaço para se discutir a defesa e o uso do microplanejamento na vacinação de rotina. Esse espaço permitiu introduzir o tópico do microplanejamento a nível nacional, com o uso dos direcionamentos e ferramentas que nos permitia fortalecer o que já vinha sendo feito e depois ia ser lançado em todos os outros serviços. Foi em julho do mesmo ano quando iniciamos o planejamento e preparação dos workshops para divulgar a ferramenta e implementá-la a nível nacional, considerando que aproximadamente há 371 centros municipais de saúde, e o nosso objetivo era divulgar por toda a Guatemala e todos os serviços essa ferramenta para algo que levaria um pouco mais de tempo. Então, o planejamento precisaria ser detalhado. Isso é muito importante, pois era a primeira vez que, a nível nacional, se reuniria 371 representantes dos institutos municipais de saúde que iam participar disso tudo. O importante também dizer que nesse exercício que estávamos tentando fazer era usar dados reais e locais de cada distrito municipal. Ou seja, para isso, o que estávamos procurando era que os serviços de saúde tivessem dados atualizados para que os exercícios feitos pudessem ser adequados ao contexto local. Todo o planejamento contou com o apoio da OPAS da Guatemala, com seminários virtuais reunindo 29 responsáveis pelos departamentos na área de saúde no país, e discutimos então os dados necessários para que cada um desses distritos municipais de saúde pudesse usar tudo isso. Na Guatemala, temos 29 departamentos com redes integradas de saúde que cobrem 371 distritos municipais que participaram desse workshop. Durante agosto, nos dias 6 e 7, fizemos o primeiro workshop de implementação a nível nacional. Esse workshop contava com a formação de facilitadores
que nos apoiarão com a réplica da ferramenta de microplanejamento nos distritos municipais de saúde. Para este workshop, convidamos um epidemiologista e um encarregado de programas de imunizações para procurar a integridade das equipes e da ferramenta. E os epidemiologistas precisavam monitorar os indicadores de vigilância e contar com uma análise de risco. Durante os dias 11 a 29 de agosto deste ano, realizamos 7 workshops de capacitação, onde se divulgou as ferramentas de microplanejamento para serem implementadas a nível nacional. Para estes workshops, convocamos 29 responsáveis dos distritos de saúde e os outros 29 responsáveis, que eram as figuras presentes nos workshops, são os encarregados, os epidemiologistas e um responsável por cada distrito municipal. É importante mencionar que durante esses workshops os participantes usaram dados reais para fortalecer todos os conhecimentos técnicos, fazendo os ajustes necessários a nível nacional. Como podem ver nas imagens, todo o apoio logístico foi da OPAS, a OPAS regional da Guatemala, e assim pudemos fazer os 7 workshops. Foi um trabalho duríssimo, como podem imaginar, com 371 pessoas, toda a logística necessária para um trabalho tão importante. Então, qual é o processo de implementação do microplanejamento? Durante setembro e outubro, tivemos um plano de elaboração da OPAS Guatemala com todo o acompanhamento da ferramenta de microplanejamento de rotina. Para nós, este plano é fundamental. Estabelece um roteiro que será continuado para garantir o uso sistemático, a qualidade, os dados e a continuidade dos recursos de planejamento em cada um dos distritos municipais de saúde, nos orientando também com ações de acompanhamento técnico do nível central, o nível departamental, para a tomada de decisões com base em evidência, garantindo o microplanejamento para que haja uma integração de forma eficaz na gestão de cada um dos serviços de saúde. Nas atividades para o monitoramento e acompanhamento da implementação, o primeiro que fizemos foi elaborar e enviar um ofício aos departamentos de redes integradas de serviço de saúde, onde se estabeleceu que, depois dos workshops, era necessário compartilhar a ferramenta para que fosse utilizada e analisada, e o que nos levava ao segundo passo, que era os ajustes da ferramenta, que nos ajudava também a OPAS, e cada município de saúde usa essa ferramenta e envia as colaborações e informações necessárias. Isso é importante para os ajustes futuros. Próxima etapa é a criação de workshops nacionais para consolidar as informações dos distritos municipais a nível nacional. Esse site nacional nos permite visualizar em tempo real quais são as situações dos municípios de saúde, fortalecendo a capacidade dos distritos municipais departamentais para agilizar ou fazer o monitoramento, retomando decisões, entendendo quais são as decisões oportunas e as sessões de acompanhamento necessárias.
Também considerou-se o reforço anual e uso da análise da ferramenta através de webinars virtuais. Isso é muito importante, pois na Guatemala tem uma alta rotatividade de recursos humanos. Então, com esses webinários, nós podemos garantir um espaço que permite identificar as brechas, locais, orientar ações e capacitar esse pessoal de uma forma contínua. A análise mensal dos resultados nos permitirá, através do microplanejamento, transformar os dados em informações concretas. O monitoramento em campo permite, a partir de um nível central, das direções departamentais, verificar os serviços de saúde que exigem assistência técnica, melhorando a qualidade de dados, fortalecendo capacidades locais, para que o planejamento se traduza num melhoramento. Algo muito importante é a integração das diretrizes desta ferramenta. Consideramos relevante que, ao se integrar a ferramenta de microplanejamento ao Programa Nacional de Imunização, teremos uma melhor institucionalização da ferramenta e, definitivamente, isso será traduzido numa coerência que vai pautar as normativas, padronização de processos, estabelecendo a governança do programa de vacinação. Quais são as oportunidades para melhoria da ferramenta? É importante que os distritos municipais de saúde informem os ajustes necessários para a melhora da ferramenta. Com o apoio da OPAS Guatemala, nós levamos essas informações dos distritos municipais. Entre elas, mencionamos que a ferramenta tem toda uma execução de tática no serviço de saúde e tudo isso precisa ser ampliado em visitas de locais municipais e há visitas em certas unidades com intervenções fora dos centros de saúde e tudo isso precisa ser documentado na ferramenta. Também se considera agregar informações sobre a vacina contra a influenza para algumas pessoas de certa faixa etária. E esses ajustes se somam à importância, junto ao apoio da OPAS, para, com a OPAS regional, se possa passar por isso. É importante também comentar que há alguns erros de preenchimento de informações. Isso foi informado aos distritos municipais e algo que é muito importante também é a transição desejável para um software em lugar do Excel, que nos ajudou muito durante muitos anos, mas precisamos mencionar que não ajuda a validar de forma robusta as informações, há inconsistências e há algumas pastas que podem comprometer os resultados finais. O ideal é usar um software que permita fazer a validação das informações, protegendo os dados e gerando uma dinâmica adequada. Eu vou falar sobre isso em algum momento. Justamente, nós sempre estamos abertos a qualquer tipo de apoio e ajuda que possam dar. Eu gostaria de finalizar apresentando esse vídeo, que é um documentáriozinho sobre o que vimos realizando no nível de microplanejamento no nosso país.
Ahora les voy a compartir el video. Vou compartilhar aqui o vídeo. Han apoyado, ¿verdad? Nos han dado. A nível de departamento, hemos trabajado de la No nível de mano com o departamento, OPS, nós que vimos nos han dado a trabalhando, oportunidade caminhando para poder juntos com implementar a muitas OPAS, que nos deu estratégias, essa oportunidade de especificamente na podermos implementar as microplanificação, estratégias assim e, mais como também especificamente, o insumos e recursos microplanejamento, que eles nos assim como han também apoiado, ¿verdad? insumos Nos e han dado recursos com para que poder nos mejorar lo que apoiaram es el programa para de podermos inmunizaciones. melhorar o nosso programa de vacinação. O microplanejamento tem este benefício. Quando nós colocamos todos os riscos apresentados por determinada comunidade, automaticamente há uma priorização, e nessa ocasião houve a priorização de certas comunidades que nós nem imaginávamos que estavam em risco. Na OPAS, o nosso objetivo é trazer apoio técnico e fortalecer as capacidades do pessoal de saúde em nível local para a utilização desta ferramenta do microplanejamento para atividade de campanhas de vacinação. Nós temos populações de recém-nascidos, crianças menores de 2, 3, 4, 5, e também vamos fazendo o acompanhamento dessas crianças durante anos. Então, quando usamos a tática de concentração, nós podemos fazer uso de listas daquelas crianças que ainda estavam pendentes em termos de peso, vacina, etc. Isso nos permitiu, então, identificar e localizar aquelas famílias para que pudéssemos ir até essas crianças, permitindo, assim, o acompanhamento pelos líderes comunitários de saúde. Como um representante da comunidade, nós ficamos muito gratos, de fato, quando nos sentimos mal, com alguma dor de corpo, alguma gripe, nós temos que nos deslocar até o posto de saúde. Pues invitamos a toda la población, Convidamos a especificamente toda a para que população, llegue a cada uno de los especificamente servicios que se para encuentran, que para poder vacunar a alcancem cada uno de os sus niños. serviços E de decirles, ¿verdad?, que saúde es para a esencial que vacinação los de seus niños filhos. se É vacunen, que los fundamental niños se que as inmunicen, porque crianças mediante sejam ello vamos a prevenir vacinadas, muchas enfermedades imunizadas, y porque que gracias através pues al disso Ministerio de conseguiremos a Salud junto a la prevenção contra OPS muitas podemos doenças, nosotros e assim o darle esta Ministério da oportunidad a cada uno Saúde, de junto estos com a niños OPAS, para que consegue sean oferecer essa vacunados. oportunidade a cada criança, para que cada uma seja vacinada. Eu vacinei todos os meus filhos, desde o primeiro até este aqui, porque, como eu disse, é muito importante comparecer ao posto de saúde. É importante participarmos disso. O que é importante é que não adoeçam e que haja essa proteção para eles. Convidamos a toda a população a dirigirem-se ao posto de saúde mais próximo. Muchas gracias, Sandy. Muito Por reflejar todo el obrigada, trabajo que Sandy, se está por haciendo en trazer aqui Guatemala en todo o en trabalho que términos está de sendo microplanificación de realizado rutina na y cómo eso Guatemala ayuda em termos de a las vacinação de poblaciones. Así rotina que e como isso felicitaciones y muchas gracias por beneficia a compartir esta população. experiencia. Parabéns e muito obrigada por Bueno, compartilhar Pablo, te conosco essa paso la palabra. experiência. Pablo nos va a Pablo, contar vou la passar a palavra experiencia para de você. Paraguay Você vai en falar esto sobre a de la herramienta de experiência do microplanificación Paraguai, para campañas. sobre microplanejamento para campanhas de Sí, muy vacinação. buenos días para todos. Si Sim, me muito bom confirman si se dia puede a apreciar la todos. pantalla. Hola, Conseguem ver a ahí, minha perfecto. tela? Sim, perfeito. Voy a minimizar un poquito aquí. Ahí está. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los colegas presentes. Inicialmente, Quisiéramos bom presentar dia a un poquito todos os la colegas aqui experiencia en el uso de presentes. la Eu herramienta de la gostaria de falar um pouquinho microplanificación para sobre a campañas de seguimiento experiência no contra uso el da sarampión y la ferramenta de rúdula, microplanejamento hecho para acá en Paraguay campanha de acompanhamento previsto para contra el año o 2026, sarampo para el e mes a de marzo rubéola. del año Paraguai venidero, en 2026. donde tendremos nuestra campaña nacional de Ou vacunación y seja, seguimiento nós contra el sarampión y la teremos rúdula. essa campanha nacional Básicamente en el contenido tenemos los em antecedentes, los aspectos 2026. Vou legales de la começar com os microplanificación, la antecedentes, metodología os y cuáles son los aspectos próximos gerais do pasos microplanejamento, a dar continuidad a todo metodologia este e proceso. próximos En passos cuanto para a la dar información continuidade a todo esse geográfica, processo. demográfica y Em socioeconómica del relação país, podemos à mencionar informação que tenemos geográfica, 18 regiones demográfica sanitarias, e 18 departamentos socioeconômica, en el nós país, podemos dizer que un número temos total de 18 263 departamentos em todo o municipios o país, distritos com distribuidos en todo el 263 territorio nacional, distritos ou una población municípios, total uma asignada população por el Instituto Nacional de total Estadística
Para el año 2025 que em 16.623 2025 foi calculado em habitantes, una población de 1 a 5 años, que es nuestra 6.372.623 población meta para la habitantes, campaña população venidera, de de 1 a 5 anos, que é a nossa 496.893 população niños, para a una vacinação, población rural 496.293 que va crianças, por encima de população los rural, 1.800.000 dados que vêm de personas, un 2022, total de establecimientos de 31% de 1.415 y un número pessoas, total de número de puestos de estabelecimentos de vacunación saúde, de 1.415, número de 1.346 postos de distribuidos en todo el vacinação, territorio nacional. 1.346 En cuanto al postos antecedente, es distribuídos em importante todo o território mencionar que en el año nacional. Em relação a 1980 se crea antecedentes, nós el devemos programa dizer que em PEMonización en 1980 el Paraguay houve a criação y a do partir del PAI, o año Programa Nacional de 94 el Imunização no Paraguay se suma al Paraguai. objetivo Em regional de eliminación de sarampión. 1994, o En el Paraguai año 98 também tenemos entra na nuestra lista primera campaña nacional de de eliminación de sarampión en menores de 15 com o años Objetivo y el Regional de último caso Eliminação endémico de do sarampión se Sarampo. desarrolló, lo Em tuvimos en ese año. 98, houve a Campanha Para el año Nacional de Eliminação do 2005 Sarampo para tenemos nuestra crianças campaña menores de nacional para la 15 eliminación de la anos. rubéola O y último el caso síndrome rubéola endêmico congénita para de población de sarampo, na 5 a 39 época, años de edad. 2005, Y fue el año donde tuvimos el último caso endémico de rubéola. En el año Campanha 2016 hemos recibido nacional la certificación para de a eliminación eliminação del de sarampión. rubéola Y para para el a año população de 2021 tuvimos 5 nuestra a campaña de 39 vacunación de anos. seguimiento contra el Foi sarampión y o la último rubéola. caso endêmico de Y en este año rubéola. 2025 Depois, estamos em planificando 2021, a campanha de nuestra campaña de vacinação de vacunación de seguimiento para el acompanhamento contra sarampión y la rubéola sarampo para el e año rubéola. E agora, 2026. 2025, temos o Queremos planejamento de desarrollarla durante campanha 8 de semanas, vacinação de iniciaría antes de acompanhamento marzo del año contra venidero sarampo e y se rubéola. extendería hasta el Isso será em 25 de abril 2026, del año iniciando-se que em va a março de ingresar. 2026 Para nuestra e campaña de vacunación de seguimiento, primeramente hemos até definido o nuestra población meta, mês nuestra de población objetivo abril. a Para a abordar, campanha de vacinação, tener los lineamientos técnicos y operativos nós de nuestra campaña estabelecemos nacional de alguns vacunación, documentos, primeiro as tener nuestro diretrizes manual para el técnicas e vacunador y operacionais por para a sobre campanha todo nacional de trabajar vacinação inicialmente la microplanificación e de nós campaña de vacunación de queremos seguimiento contra el trabalhar sarampión y la rubéola en no el Paraguay microplanejamento da 2026. campanha no Paraguai En cuanto a nuestra población objetivo, ya 2026. lo mencionamos, Qual é o objetivo? principalmente cerrar Conforme las já brechas de inmunidad disse, contra el sarampión y la principalmente rubéola en la preencher población de 1 essas a 5 años, pero lacunas eso incluye na justamente la eliminación del imunização sarampión y la contra o rubéola en todo el sarampo e a territorio nacional. rubéola na população de Como 1 le a 5 mencionamos anos, anteriormente, para dar queremos sustentabilidade à abordar eliminação 100% do de nuestros sarampo e niños de rubéola 1 em a todo o 5 años de edad. território natural. Ya tenemos definida la Nossa presentación de la vacuna a população-alvo, utilizar, el 100% das alcance crianças geográfico que entre va a 1 e ser 5 anos, a a nivel vacina a nacional en todo el utilizar país, é y el ámbito SPR de tiempo Leningrado que queremos Zagreb, em abordar esta tarea apresentação em son frascos básicamente 8 semanas multidose que de les 5 mencioné doses, recientemente. alcance geográfico En cuanto a los nacional. aspectos generales de la Quais são os microplanificación, aspectos debemos entender que es muy gerais do importante microplanejamento? la Nós devemos tenencia de entender este que é insumo básico muito para la planeación de importante todas las termos os actividades que se insumos centran en las básicos para a necesidades de la implementação de población. todas as Entender también de atividades que la que atendem às microplanificación se necessidades da desarrolla, população. inicia en el nivel É local, preciso no puede também iniciar en un fazer o nivel regional. desenvolvimento em Y por sobre nível todo local, para una campaña nacional de iniciando-se não vacunación, es nacional. sumamente importante E identificar para uma cuáles son las campanha brechas, las nacional barreras, la situación real de de cada uno de los vacinação, é servicios de preciso salud identificar que se quais são encuentran as distribuidos en todo el dificuldades, territorio barreiras, nacional, de obstáculos manera a poder em focalizar las nível actividades de nacional, de vacunación según forma a la condición podermos de riesgo que enfocar justamente esta herramienta nos as puede dar brindar. condições de Determinar riscos. É también el uso justamente eficiente de aí los que a ferramenta recursos, el nos involucramiento de la ajuda. comunidad Nós vamos y ver de los também os gobiernos locales. recursos, o Es fundamental envolvimento el da hecho de que comunidade se sume e também el das equipo de los gobiernos comunidades e locales, los gobiernos governos municipales, locais. É muito para poder importante esse generar justamente ese envolvimento empoderamiento en el dos personal de salud, governos teniendo locais un plan para de podermos ter o trabajo empoderamento do pessoal de asequible, saúde, de manera realizando a poder assim mejorar um la equidad trabalho en la oferta de com los servicios de salud. acessibilidade, Es fortalecendo os serviços de importante saúde. mencionar Também é que importante justamente lo que hemos venido mencionar trabajando que con justamente nuestros nisso 263 vimos municipios en todo el territorio trabalhando nos nacional nossos es justamente 263 el municípios em hecho todo o de território abordar nacional. É o la fato etapa de del análisis de la abordarmos situación a etapa y de la programación análise da como pautas situação e fundamentales para el programação, antes tudo de isso justamente una campaña fundamental nacional de para vacunación. o Ya el antes da durante campanha nacional de tendremos la etapa vacinação. del Já seguimiento, para o donde tendremos durante, los monitoreos nós administrativos, los temos monitoreos rápidos de vacunados justamente y o finalmente al culminar monitoramento la campaña nacional de administrativo vacunación, e la etapa rápido ya de de evaluación vacinação. de todo el proceso que Depois, se ha desarrollado. nós temos as En cuanto a la outras metodología, es etapas importante para todo o resaltar de processo que desenvolvido. Em es termos de fundamental metodologia, é el hecho de importante adaptar la dizer que é herramienta de OPS al fundamental contexto nacional. adaptar a Es ferramenta da importante identificar OPAS ao que contexto la nacional. realidad Nós de devemos cada uno de los identificar que países a es realidade de cada bastante país distinta y es por é eso fundamental el diferente hecho de e, que assim, antes de é poder fundamental mostrar esta este información a los fato, niveles antes de podermos locales, trabalhar em distritales y níveis regionales, el hecho de poder adaptar locais, justamente la herramienta a la distritais e realidad local del nacionais, país. nós temos que Realización justamente de una prueba ajustar piloto es a fundamental ferramenta eso, ao de nosso
nosso país. E isso pode ser feito facilmente através de um piloto. Nós podemos identificar a realidade da ferramenta e serviços, usando-se, então, metodologias regionais
E isso tudo não é possível sem um apoio político. É importante, portanto, haver esse piloto fazendo uso da metodologia com os nossos atores nacionais, que serão a referência como governança para o país, assim como também a priorização das regiões sanitárias. Assim, dá-se mais ênfase à abordagem desta tarefa que nós queremos realizar. Pelo fato que, em nível nacional, nós temos a possibilidade de conseguir o apoio de todo o país. Na verdade, são regiões sanitárias importantes. E há a implementação, é claro, de workshops por serviço de saúde. Nós devemos nos sentar, conversar, discutir e participarmos mesmo no desenvolvimento de todas as informações, fazendo com que seja possível a manipulação, a extração dos dados, a análise dos dados, tudo isso em nível pessoal. Você pode fazer isso através de workshops. Há a priorização de regiões sanitárias. São as regiões sanitárias que representam entre 70% e 80% da população que deve ser abordada no nosso país nesse tipo de campanha. É muito importante podermos identificar, portanto, quais seriam as regiões que para nós vão acrescentar, vão somar, principalmente em termos de cobertura para o alcance das populações em seus territórios. Nós realizamos um workshop nacional, são 19 oficinas ou workshops regionais. Nós tivemos 2.389 participantes, funcionários de saúde, participando de todos os serviços e municípios do país. Em relação aos temas que são abordados nesses workshops, a socialização dos diretrizes técnicos e operacionais da campanha de vacinação, exercícios também relacionados aos diferentes cenários que podem apresentar-se, verificarmos se há uma compreensão e apreensão da ferramenta que está sendo utilizada, vendo os vários cenários no campo e na realidade. Nós temos que também ter clareza em relação às diretrizes sobre o microplanejamento e um acompanhamento de tudo isso. Nós tivemos, então, 16 workshops presenciais, um virtual. Tivemos também essa possibilidade de que se apropriem também desses workshops para fortalecer as campanhas, de forma a que as pessoas possam justamente ter acesso às informações em todos os serviços de saúde. Em relação ao número de participantes por região sanitária no Paraguai, é fundamental que ficar claro que as responsabilidades não recaem apenas sobre uma pessoa ou um grupo nos serviços de saúde, mas todos devem participar. Aqui está uma imagem de uma oficina que foi realizada no Departamento Central, a capital, também uma região do interior, São Pedro, Itacuba, identificação e também uso das informações que se encontram nos serviços. Ou seja, é possível determinar, através da ferramenta, qual é a melhor tática a ser utilizada. Uma campanha de vacinação vai estar relacionado a um momento exclusivo daquela região. Assim, é preciso discutir com as populações locais e as equipes locais. É preciso ter um registro eletrônico de todos os dados e informações, de forma a viabilizar a elaboração e aplicação de diferentes táticas. E as nossas instituições também
efectivas para justamente poder abordar la acessando población as objetivo. táticas mais eficazes para Eh, podermos alcançar os Tenemos también objetivos semanas para para buscar a la aquela población a través del população. microregistro nominal Nós de vacunación, também donde temos tenemos identificados los as contactos telefónicos del diferentes padre, este chico que semanas justamente se alocadas encuentra ya para inserto várias dentro de nuestro registro nominal de atividades. Semana vacunación, 1, 2, para 3, poder evitarlos produção que ellos mismos se máxima. puedan Semana 3, acercar 4, 5, a 6, a nuestros, busca a da nuestros população. vacunatorios. E a semana 6, 7, 8, Y en cuanto a justamente los o próximos pasos, justamente encerramento el de éxito de una buena brechas. E o microplanificación depende próximo de passo, apropiarnos de la esse herramienta, êxito de darle seguimiento a la do misma, y es de justamente ese el bom paso más o el desafío más microplanejamento vai complicado, depender el disso, hecho de poder darle verificar o que seguimiento está y que indo el servicio de bem salud se sienta e o parte que está indo mal. fundamental É del proceso, muito se apropie importante la que o herramienta serviço y que de nos pueda generar la saúde se información sinta básica parte de la realidad que ellos tienen en cada uno de atuante sus do microterritorios. processo. En cuanto al seguimiento, estamos E actualmente en el quanto ao proceso de verificar la acompanhamento, herramienta de nós atualmente nos microplanificación que nos han encontramos remitido los servicios de naquele salud momento de por parte verificação del e equipo de supervisión acompanhamento da del programa ampliado ferramenta de de inmunizaciones, con microplanejamento el objeto dos de serviços ajustar de saúde, com y esse puntualizar las objetivo de acciones a ser fazer os abordadas durante ajustes todo este proceso. e popularizar De mi também parte es todo. o que é Muchísimas gracias. interessante na ferramenta Estamos a las órdenes. para todos os níveis Gracias, de Pablo. Súper saúde. interesante É o que eu cómo tinha a están apresentar. Muito planificando y obrigado, Pablo. organizando Muito la interessante a siguiente forma campaña, como que es vem un tremendo planejando desafío, e ¿verdad? realizando essa Bueno, y próxima campanha, que ahora certamente invito é a sempre um Jacqueline desafio. Palacios de Vamos passar a Colombia palavra agora a Jaqueline para que nos Palacios, da presente la Colômbia, e experiencia ela fará uma de apresentação Colombia sobre en a el uso de experiência da microplanificación Colômbia en respuesta a brotes. Jacqueline, em ¿estás por ahí? relação à ferramenta de microplanejamento, mas agora para a imunização em Fernando, situações de surtos. ¿tú A hablas? Jaqueline está aí? Fernando, pode nos ¿Estás ajudar? por ahí? Sí, yo estoy y ya Hola, sí, Ahí ya. está Jacqueline. adelante. Es que no nos habían dado audio. Muchas gracias a Desculpe, o los meu áudio estava compañeros. desligado. Eu agradeço muito. Jacqueline, no sé si tienes una presentación. Jaqueline, você tem uma Súper, si apresentação? nos compartes Sim. ahí la pantalla. Perdón, Você pode então compartilhar a doctora tela? Jacqueline, por favor, tendría que aceptar pasar al rol de panelista para poder presentar. De otra manera, no podemos. Doutora ¿Me Jaqueline, a podrías senhora dar tem la... que Ah, se ok, registrar perfecto. como membro do painel para poder fazer o compartilhamento de sua tela. No, no, Se puder tranquilo. trocar. Súper. Ya está como panelista. Muchas gracias. Súper. Agora sim, já entrou como Entonces, panelista. Jacqueline, ve si puedes compartir la Então, pantalla. Sí, Jaqueline, señora, muchos consegue saludos a toda compartilhar la sua região tela? y vamos a Sim. posterior a Saudações a toda a explicar el região. proceso de la Eu vou microplanificación en brote explicar de o fiebre processo amarilla. de microplanejamento em situação de surto. Súper. Jacqueline, no vemos todavía la pantalla. Jaqueline, ainda não estamos vendo a sua tela. Estoy tratando de subirla Sim. Dale. en este instante, si me permite. Momento, por favor. Ahí se está compartiendo. Bueno, Perdón, Compartilhando no agora. estamos... Ahí sí, ahora estamos. Agora está Perfecto. ótimo. Gracias, Jacqueline. Perfeito. bueno, Muito muchas gracias, obrigada. Marcelita. Não, Bueno, eu quiero agradeço, comentarles que esta es Marcela. más la Eu experiencia del gostaria de programa ampliado de dizer que se inmunización trata de aqui da Colombia, experiência do del Programa proceso de Ampliado la de gestión de Imunizações da Colômbia, microplanificación que hemos do processo adecuado de para gestão de el brote de fiebre amarilla, microplanejamento el cual está que nós acusando nuestro realizamos na territorio. Y Colômbia para ello quiero relativamente ao contarles surto que de habían febre amarela elementos que foi esenciales realizado de la na Colômbia. Há microplanificación alguns que nos elementos sirvió essenciais no para poder microplanejamento que dar realmente foram respuesta muito a úteis este para cambio podermos dar epidemiológico en el resposta país. Uno de a ellos es que era este que teníamos surto lineamientos epidemiológico teóricos no y país. lineamientos de Primeiro, vacunación diretrizes presentes, y teóricos e esto nos diretrizes de ayudó en el vacinação. proceso de Já organizar la tínhamos, e isso nos microplanificación. El ajudou país tenía no una processo de microplanificación, unas estabilizar e herramientas, y organizar tenía um ya previamente microplanejamento. algunos Nós talleres temos o abordados microplanejamento que no nos país, facilitó já el havíamos proceso realizado los algumas gerentes del oficinas a PAI para respeito, llevarlos en o que práctica con los equipos permitiu como ustedes están já viendo levar en à esta lámina. prática pelos Y gerentes do tercero, Plano lograr Nacional de coberturas de Imunização. Em vacunación en terceiro una lugar, población obter vulnerable uma en cobertura pleno de brote vacinação nacional. naquela Para ello, el população propósito, vuelvo y vulnerável. retomo lo de O mis propósito antecesores, foi o de definitivamente es articular com os mirar, diferentes modificar los níveis
níveis de gestão, particularmente em nível operacional, para que pudéssemos nos unir a partir do estabelecimento de saúde, do ponto de vista da vacinação. Esse processo nos permite alcançar uma meta que é o controle de um surto. Esses elementos essenciais do microplanejamento foram muito importantes. Primeiro, plano consensual, verificarmos o que tínhamos, ferramentas de gestão e negociação, definição de metas, cronograma de trabalho com reuniões diárias e o estrito cumprimento dessas, e o uso das lições aprendidas no país e na região como uma ponte de informações para nós. E no processo do próprio surto, nós realizamos em nível local e com base em recursos que tínhamos. E também verificamos que outros recursos, ou de que outros recursos iríamos precisar. Então, vimos a dinâmica do vírus na população, estabelecemos uma metodologia já documentada com georreferenciamento e a implementação e o monitoramento das atividades, assim como um monitoramento e diretrizes estabelecidas também para a pós-vacinação. Então, qual foi o nosso objetivo? Controlar, é claro, a mortalidade e a mobilidade. Assim, nós não podemos nos concentrar apenas naquele local da vacinação. Trata-se de um surto em nível nacional e que irá exigir várias ações planejadas. Nós temos que unir municípios, departamentos, temos um surto nacional, o Estado da Colômbia tem que abordar o tema como um todo. Assim, o nosso primeiro passo no nosso microplanejamento, aqui está justamente o nosso operacional, identificar todas as ações de atores no nível das comunidades, a obtenção de recursos financeiros e complementares, localizar a população de acordo com estratégias de vacinação, isso com base já em muitas experiências no território, e estabelecer um cronograma de vacinação e, é claro, não deixar para trás o monitoramento rápido de vacinação para podermos dar a orientação correta às equipes. Assim, estabelecemos táticas intra e extramuros, com documentos com táticas de vacinação, brigada de saúde, jornada de vacinações em escolas, e nós fizemos justamente o monitoramento da população vacinada e também a população de risco. Eu gostaria de mostrar a vocês a classificação de risco no âmbito da nossa Resolução 691 de 2025. Houve este consenso de verificação de quais seriam os municípios representando altíssimo risco, alto risco e baixo risco. Nós queríamos ver qual seria o potencial de circulação do vírus, os casos humanos ou municípios mais distantes ou no corredor epidemiológico. Nós temos em amarelo aqui alto risco, 251 municípios do país que não tinham casos ativos, mas tinham todas as condições ambientais para o surgimento desses casos. Em verde, o baixo risco, 709 municípios, sem condições atualmente para surtos, mas com grau elevado de circulação. Então, isto faz parte daquele elemento de análise do microplanejamento, análise do comportamento e análise da circulação do surto. Para isso, estabelecemos todo um processo de governança em saúde pública, estabelecemos o Comitê Estratégico em Saúde, um posto de comando unificado,
para alertar os governantes da situação. Começamos com circulares, organizando planos de contingência e resposta territorial. Fizemos um monitoramento de vacinação, por exemplo, para a população entre 60 e 69 anos, que era uma coisa de que nós não dispunhamos, e também outros circulares falando das vacinações a partir dos 9 meses até os 59 anos, e tudo isso trabalhando com o microplanejamento para determinar qual era a população de maior risco. Ficou definido que seria aquela mais relacionada com a agricultura ou localizada em locais de maior risco. Tudo isso, então enriqueceu o processo. Então, o que nós fizemos para a febre amarela? Fizemos uma diferenciação por lugar. Por exemplo, das 3 categorias, cada uma irá exigir ações especiais. Alguma delas, o monitoramento da população suscetível no município a partir dos 9 meses de idade, incluindo aí a população acima de 59 anos. Isso foi possível com a colaboração da OPAS e a OMS. Nós também implementamos o bloqueio vacinal, ou seja, a ação objetivava ter essa vacinação intersetorial, com setores do país trabalhando para alcançar o processo, contribuindo também com recursos para os parques naturais. Ou seja, são os determinantes que podemos estabelecer no microplanejamento. Nós falamos de bloqueio vacinal, mas isto com postos importantes. Assim, o microplanejamento se revelou um diferencial em todo o processo. Nós podemos, então, fazer a campanha para toda a população, principalmente a população flutuante. Fazia-se, então, a busca e a identificação dessa população. Informação necessária para a preparação do microplanejamento. Você tem que avaliar a população-alvo, verificar a documentação, estabelecer mapas por georreferenciamento mínimo e determinar o nosso mapa do caminho. Determinou-se também o número de recursos humanos realizando as atividades de vacinação, definiu-se as táticas de vacinação para cada microterritório, uma lista de lugares com população integrada, um inventário também dos líderes locais, materiais, ou seja, o microplanejamento é colocada à disposição ao controle desse surto nacional. Como foi dito anteriormente, nós dizemos o que precisamos e o que desejamos conquistar, com análise da situação, programação e acompanhamento, e cada um tem as suas etapas e produtos. Depois disso, chegamos a uma análise da situação, segundo os mapas, verificamos as instituições vacinadoras e vemos o que desejamos conquistar. Para nós, o controle do surto com o microplanejamento cobre as etapas do bairro documentado para identificar quem está vacinado ou não e qual era a melhor forma de resolver isso. Então, por conta de bairro documentado, as equipes
vão até as habitações originais, às vezes até em lugares muito distantes, para podermos entender como entrar nessas casas. Então, temos mapas por cada um dos setores e sabemos quais são as populações vacinadas ou não. Então, usamos ferramentas para determinar por casa qual é a população existente e o que estamos apresentando. A programação, usamos também o produto, verificando como mudou a dinâmica de governança e que grupos deveriam ser vacinados, para ver quais são também os grupos que são vacinados, as estratégias para alcançar uma cobertura adequada. Cada grupo teve seu cronograma mensal, o diário de atividade, e para cobrir a vacinação no território. Pedimos que encerre a sua apresentação, pois já está passando da hora. Obrigada. Então, os grupos de microplanejamento mostram a vacinação e como isso deve ser trabalhado com processos de organização, e fizemos uma cartografia de cada um dos processos, pedindo aos vacinadores que diferenciassem a vacinação. Temos uma supervisão para o microplanejamento básico, para o resultado e o acompanhamento também, e das enfermeiras e médicos que fazem o controle dos surtos, apresentar os relatórios do avanço do microplanejamento e o posicionamento local. Esses são os verdadeiros líderes do microplanejamento, as que executam, que trabalham com grupos técnicos religiosos que não são vencidos. Assim, a nossa avaliação é coberta por departamento para determinar como está a cobertura e o que está alcançado. A avaliação é importante, principalmente quando há um surto, a participação ativa dos setores, com ações de vacinação e articulação intersetorial. Comunicação de risco é vital para o controle, levando a informação a cada uma das comunidades. E, definitivamente, chegar à cobertura de vacinação a nível urbano ou rural, chegando a todos os rincões dos departamentos, para que o microplanejamento seja identificado por território, microterritório. Hoje, todos estamos trabalhando para controlar o surto de febre amarela e estamos no caminho certo. Obrigada. Obrigada, Jaqueline, pela sua apresentação, pela sua experiência. Estão fazendo um monitoramento muito bom da situação no controle desse surto de febre amarela. Agora passamos às perguntas que já foram respondidas, algumas delas. Então, faço a pergunta e Carlos Torres pode direcioná-la. A primeira pergunta: a cartilha está disponível para consulta? Sim, já respondi isso quando apresentei, já está sendo feita uma revisão e logo no início do ano ela será compartilhada. A próxima é da Yane, também. Qual é o nível básico de gestão da planejamento? O nível local é a base do microplanejamento. Os recursos, muitas vezes, são descentralizados em relação ao país
mas em alguns casos estão centralizados. Então, com o microplanejamento, o nível local deve identificar como usar os recursos que são direcionados ao local para melhorar o acesso. Assim, identifica-se o território a ser coberto, a população a ser coberta e ver quais são os recursos que existem para o planejamento e a identificação de brechas, seja a nível local ou em instâncias superiores, dependendo do país. Mas precisa identificar os recursos que existem. Eliana Medina, bom dia, obrigada. Gostaria que falassem um pouco mais, e no caso de conflito interno no país, quais são as táticas recomendáveis para a vacinação? A questão de conflito interno é uma questão de segurança. A recomendação é a nível local, por isso que o microplanejamento identifica a realidade nacional a nível local. Não há uma fórmula concreta. Em alguns casos, dependendo, é claro, das situações, é muito importante identificar quem são os líderes ou porta-vozes dessas populações e ver como se aborda isso. Como isso seria feito com uma forma fixa, com o líder da comunidade, convocando missões de saúde, supervisões. O mais importante é identificar quais são os atores sociais ou líderes dessas comunidades com quem se pode fazer o trabalho prévio de procurar a melhor abordagem. Os níveis locais conhecem muito bem seus territórios, os horários, os dias, e com quem se deve falar. Irene Melanes, já que o microplanejamento é uma ação de predominância local, seria possível que as desigualdades e diferenças locais e recursos em gerais possam ser uma barreira a ser eliminada ou reduzida? Sim, é exatamente o que se dizia. É importante e, por isso, um dos elementos assinalados como desafio é que, à medida que implementamos o microplanejamento, entendemos o território. Parte desse reconhecimento é interagir com a equipe de saúde mais nova, que não conhece bem o território, e uma vez que seja reconhecido o território, suas necessidades, até de alcance de recursos, é quando se pode identificar as brechas e também identificar recursos que sobram, porque às vezes há uma câmara local e isso pode resolver algumas outras problemas, há mais recursos humanos ou menos. Então, é importante fazer esse acompanhamento para identificar as brechas e onde se pode usar ou realocar os recursos para eliminar as diferenças existentes. Solange Kobiakson pergunta em inglês: é relevante usar todas as ferramentas de microplanejamento, como combiná-las? Muito obrigado, Solange, pela sua pergunta. Nós
recomendamos usar a vacinação de rotina, o microplanejamento de rotina, para levar a campanha adiante e para conter também os surtos. Mas os colegas do Paraguai, Luiz, se estiver conectado, Pablo, Luiz, para responder, pois eles implementaram essas campanhas e podem falar sobre as vantagens. Pablo ou Luiz, se estiverem disponíveis. Então, deixamos em aberto a pergunta para podermos levar o nosso seminário adiante. Juan Baldian, para determinar o risco na etapa de microplanejamento, na fase 1, precisamos levar em consideração indicadores sociodemográficos que mudam dependendo do contexto da campanha ou resposta. Essa pergunta é muito importante. É um exercício que se faz na fase prévia da adaptação da ferramenta para entender quais são os critérios de risco e ver se são diferentes para uma rotina onde se considera todo o programa para uma abordagem do programa de rotina. Quando há uma resposta a surto, isso muda, pois, dependendo da epidemiologia da doença a ser coberta. As campanhas de acompanhamento também já têm diretrizes específicas, vacinas específicas, com uma mudança na análise de risco em função da estratégia de vacinação a ser implementada. E, de novo, isso vai ser determinado pelo país, o que permite dirigir a ferramenta em relação ao que é feito pelo critério e com tudo. Luiz pediu a palavra. Então, vamos ver qual é a pergunta anterior. Sim, gostaria de compartilhar, foi muito interessante, devido ao tópico usado, e afirmamos que o microplanejamento de rotina tem uma forma de trabalhar nos serviços que fortalecem esse vínculo com a comunidade. Nós temos uma comunidade, uma família, em territórios que precisam ser cobertos. Esse processo melhora a distribuição de vacinas com uma compreensão mais profunda da comunidade e da dinâmica demográfica, cultural, para identificar barreiras de acesso aos serviços de saúde. Isso nos ajudou a melhorar as taxas de cobertura com a segunda dose, com a vacina contra o sarampo, o que levou a uma melhora de mais de 10%. E trabalhamos com a taxa de deserção ou de abandono da vacina. Estamos agora apenas com 8%. Isso é trabalhado a nível local, com um pessoal que se sente acompanhado com ferramentas que permitem o planejamento e os indicadores. E isso é essa experiência do Paraguai. Então, para quem não sabe, Luiz é conhecido como chefe do programa de imunização do Paraguai. Um tempo de apenas 2 perguntas e depois vamos encerrar com a nossa agenda.
A partir da sua experiência, é melhor implementar o microplanejamento a nível local ou a nível de fases, ou as 4 fases devem ser implementadas a nível local? Para que seja um microplanejamento, as 4 fases até a vacinação. Suponho que essa seja a sua pergunta. Primeira fase, análise. 2, programação. 3, monitoramento. Para que não seja um microplanejamento assim, que seja para todos. Depois tem que se observar o rendimento e depois se faz uma avaliação onde se vê se melhoraram ou não os indicadores para ver quais são os indicadores e procurar essa melhoria para se avançar na semana que vem, no ano que vem, e assim por diante. Há uma pergunta que é para qualquer um dos presentes. Sandy, Pablo ou Jaqueline, se quiser responder. Para quem compartilhou experiências dos denominadores locais, que é uma dor de cabeça a nível nacional local, o mais desagregado possível dessas informações, de onde são as fontes a riscos no território. Alguém poderia contar ou relatar a sua experiência? Quando tivemos com este surto, verificamos quem estava vacinado ou não para avaliar as coberturas do território. Então, tínhamos 2 censos avaliando esse censo. E é isso. Sandy, Pablo, querem fazer algum comentário sobre a sua experiência? Sí, Marce, mencionar que en relación al denominador poblacional es justamente a população é um desafio importante, pois cada serviço de saúde tem um censo local que é feito anualmente, mas quando temos uma projeção do Instituto Nacional de Estatística, já temos informações relevantes. Então, para o Paraguai, o Instituto Nacional usa um censo, no nosso de 2022, a nível de distrito, que é um desafio importante e favorável, em que, em geral, os censos cobrem nível de município, de distrito, do mesmo território, com uma metodologia específica. Um comentário de Marta. Na Argentina, tudo isso está sendo feito. Os agentes sanitários entram em contato com as pessoas que não têm vacina em lugares distantes. Já se falou sobre a experiência argentina, mas é bom saber que isso está sendo implementado em termos de microplanejamento. Carlos, ainda há algumas perguntas. Vamos respondê-las por escrito ao compartilhar o material e responderemos essas outras perguntas que são excelentes, perguntas frequentes dos países na hora de implementar tudo isso. Então, seria bom retomar tudo isso e compartilhar com a audiência. Gostaria de esclarecer cada uma das fases de implementação, adaptação, capacitação, monitoramento,
Leva um tempo, 1, 2, 3, 4 meses. No entanto, quando se fala de uma ferramenta de surtos, esse tempo se reduz, é claro, a 1, 2 semanas, pois o microplanejamento tem que ser eficaz com a resposta. Então, estamos que os países façam toda o trabalho de rotina para chegar a um microplanejamento de campanha e, quando houver um surto, não seja necessário implementar tudo isso de novo. Muito bem, obrigada a todos e aos nossos apresentadores que fizeram um trabalho excelente, que serão compartilhadas. Agora, segundo a nossa pauta da nossa agenda, passo a palavra ao Dr. Hugo Razuri, que é o nosso gerente adjunto de programa regional. Hugo. Aqui estou, Marcela. Sim, Marcela, já estou aqui presente. Obrigado a Carlos e a você por ter facilitado esse webinar. Carlos deu as boas-vindas a todos. Eu estive presente durante a metade do webinar e aproveitei muito os detalhes, as qualidades das apresentações. Gostaria de fazer algumas considerações. Saudações, Dr. Daniel Salas, gerente executivo do nosso programa, que não pôde comparecer, infelizmente, mas que agradece os colegas presentes pelo apoio à imunização nas regiões com essas iniciativas que colocamos e apoiamos e que são muito úteis em campo. Saudações, colegas dos programas diferentes de imunização a nível regional, colegas da OPAS, de cada um dos países, e colegas de Washington que estão conectados. No auditório também temos alguns colegas, como por exemplo da Unicef, que participam. Foi uma reunião muito interessante. Nós, como sabem, no esquema de cooperação que temos com o programa especial de imunização, apoiamos várias prioridades e estratégias em relação aos convites, a questões relacionadas aos sistemas de informação. Mas, no caso, no que diz respeito a como melhorar as coberturas de imunização na região e como tornar mais eficiente a chegada das vacinas a cada uma das pessoas durante o seu ciclo de vida. Para isso, essas metodologias como o microplanejamento, entre outras, ajudam muito para identificar onde se encontram essas brechas, como se utilizar melhor os recursos em uma dinâmica que não apenas incorpora a experiência, que é muito rica a nível regional, mas também que aborda o problema de forma sistemática com base em informações. Isso tudo pode ser replicado, como já vimos. Resgato algumas questões já mencionadas, como, por exemplo, a adaptação das ferramentas a nível local, o que já ficou muito claro, e estamos trabalhando com
a equipe, com Carlos, e como usar essa ferramenta para que ferramentas podem ser aplicadas em contextos diferentes, com capacidades diferentes, com o uso dos recursos humanos. O que eu gostaria de mencionar também, que é importante para a região, é como esse tipo de metodologia se integra às dinâmicas do programa ampliado de imunização. E insistimos que é bom ter experiências pontuais e aprender com apoio intenso, com a ferramenta no contexto, mas a ideia é que essa ferramenta faça parte do trabalho constante, rotineiro de cada um dos países. Então, isso também foi coberto hoje. E, por fim, eu gostaria de agradecer aos colegas que apresentaram as experiências dos países individuais, Colômbia, Guatemala, Paraguai, por terem colaborado com este esforço, não apenas para aprender no contexto do nosso próprio país, mas destacar esse espírito que para nós é essencial, é a colaboração regional, como podemos, como região, apoiar uns aos outros. Muito obrigado novamente a todos que estiveram presentes no webinar e espero que tenham aproveitado muito. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Antes de encerrar, Carlos vai fazer uma solicitação especial. Sim? Sim. A ideia é que, como parte desse processo de fortalecimento do microplanejamento na região, pedimos que todos participem desses programas de imunização em todos os níveis, inclusive de forma relevante nesse processo em relação ao uso e lições aprendidas. É muito importante. Faremos um levantamento sobre as lições aprendidas com o processo de microplanejamento de imunização nas Américas, para saber quais são os países e localidades que estariam interessados na colaboração disso tudo nos próximos meses. Então, aqui temos esse código QR para o levantamento que está aqui nesse link. Podem escolher o idioma. Em 15 minutos, podem fazer a colaboração necessária para nós. Agora vamos compartilhar as gravações e com esse código QR para que possam participar desse levantamento muito importante. Eu sei que vários países que já implementaram a ferramenta queriam participar, mas essa é a nossa dinâmica e o tempo não nos permite mais participações, mas vamos continuar a acompanhar todo o processo e, principalmente, essa troca que é feita com a experiência necessária e cada um dos países com quem começamos essa tarefa. Essa ferramenta é uma ferramenta que alegra muito a OPAS e o que desejamos é que ela possa melhorar essa cobertura, fechando essas brechas, levando maior equidade à região. Muito obrigado a todos e continuaremos
a prestar atenção em tudo que está acontecendo. Muito obrigada, Carlos, e a todos os apresentadores, intérpretes e a equipe administrativa dos webinars. Então, bem na hora certa, cravados, agradecemos a todos por compartilhar essa manhã conosco. Obrigado. Saludos a todos.